Olá, está começando aqui pela TV Legislativa, mais um programa TVL Comunidade. Obrigado você que está nos fazendo companhia aqui no canal da Câmara de Vereadores, que mostra, o dia a dia do Poder Legislativo, mas também que abre espaço para os assuntos de interesse da nossa comunidade em geral. E hoje o nosso assunto vai ser saúde e vamos falar de câncer de próstata, Novembro agora é conhecido como o Novembro Azul, de prevenção, de cuidados do câncer da próstata. Nós convidamos aqui para participar do programa o médico radio-oncologista, o Dr. Omar Ruza Filho, está com a gente aqui no estúdio da TV Legislativa. Tudo bem, doutor Omar? Obrigado pela sua presença, Eu que agradeço. Qual que é o quadro real hoje do câncer de próstata no Brasil, enfim, aqui em Blumenau? Tem números, vocês que trabalham com, o senhor que trabalha com vários tipos de câncer, mas também o da próstata, doutora? Bom, o câncer no Brasil, ele é o câncer mais prevalente em homens, Ele só perde para o câncer de pele, não melanoma, que a gente chama, mas é a sexta neoplasia que mais mata no mundo, Principalmente nos homens, óbvio. Mas a gente até desenvolveu essa campanha de prevenção do câncer de próstata para poder informar a população que o principal meio de combate a esse tipo de câncer é a prevenção, Então a gente tem um grande número ainda de pacientes que chegam para tratamento com estadio inicial avançado, sem chance de cura, sendo que se a gente consegue diagnosticar essa doença cedo, a gente tem uma taxa de cura acima de 90%. Então, na verdade, essa campanha, ela serve muito para informar a população e também tirar um pouco desse preconceito que o homem tem, de fazer a prevenção do câncer de próstata. Ela começa com um simples exame de sangue e aí depois a gente tem que fazer também o toque retal nas pessoas que têm algum risco, ou um PSA alterado, ou alguma coisa desse tipo. Então, a campanha aqui, só para explicar para o nosso telespectador, a campanha que o Rotary Club realiza, junto com a Secretaria de Saúde, ela vem junto com a campanha nacional, doutora? Então, tudo coincide no mês de novembro, que é o mês que se fala do câncer de próstata, que nos outros meses acaba sendo esquecido, porque não está na mídia, enfim, é culpa de muita gente por causa disso, Mas vocês lá no consultório, é rotina, rotineiro falar desse assunto, Seria importante se todo mundo fizesse isso, É, rotineiro porque a gente tem muito, Como eu te falei, é o câncer mais prevalente em homem. O INCA tem uma estimativa que a gente teve 12 mil novos casos só no ano passado. Então, a cada ano vem se intensificando mais essa procura e essa prevenção, porque o câncer é uma doença curável, Então, a gente fica de mãos atadas quando pega um paciente com um diagnóstico tardio. Então, a gente não tem muito o que fazer, além de postergar, porque o câncer, na verdade, é uma doença de caráter indolente, que a gente chama. Ele é lento, a maioria, pelo menos, não tem uma agressividade tão forte, onde o paciente pode tratar isso e acompanhar durante muito tempo. Mas o que ninguém quer é acompanhar uma doença, a gente quer curar a doença, Vou explicar um pouquinho, doutor, para o nosso público, o que é o câncer de próstata exatamente, como é que ele acontece no nosso corpo, no nosso organismo, doutor? Bom, a próstata é uma glândula que os homens têm, ele fica entre a bexiga e o canal da urina, que seria a uretra, e ela tem uma função, na verdade, de aumentar um pouco o líquido do sêmen, que é onde ficam os espermatozoides. Mas, fora isso, a próstata não tem uma função tão importante no corpo, digamos. Por isso que quando faz a cirurgia, o grande efeito colateral realmente é do ato cirúrgico, que pode causar impotência ou incontinência, mas a taxa de cura aí também ela se torna elevada. Isso que a radioterapia tem tomado um grande espaço, porque ela é um tratamento não invasivo e também com taxas de cura semelhante à cirurgia. E com índice menor de impotência e incontinência. O câncer de próstata, ele é um câncer da terceira idade, ele 3/4 acontece em pacientes acima de 65 anos, então a prevenção começa em torno dos 40 anos para quem tem algum histórico na família, mas geralmente... Você fala com mais de 40 anos, faça o exame do toque, enfim, o PSA. Na verdade, a gente fala que acima de 40 anos são as pessoas que têm algum histórico na família, um pai ou um tio, principalmente parentes de primeiro grau. E no caso o normal seria 45 anos. Então, a partir de 45 anos, todo homem deveria pelo menos uma vez ir no urologista
né, para fazer um PSA, um exame de toque, e aí conversar com o urologista qual é a periodicidade que ele tem que fazer isso daí. O que o câncer ele provoca na próstata? O que aparece ali e como é que se detecta isso? Né, isso que é um problema também, porque o câncer de próstata ele não te dá sintoma. Quando ele apresenta sintoma, ele já está um pouco avançado. Então a gente tenta, por isso que a gente bate muito martelo nesse negócio, que é a prevenção. Porque a pessoa não sente. Quando ela começa a sentir um sintoma do câncer de próstata, ela realmente já está um pouco mais avançada e às vezes já espalhou, causando metástase, né, ou ósseo em alguns outros órgãos. Que tipo de sintoma que pode aparecer, por exemplo? Principalmente retenção urinária, então a pessoa tem que fazer mais força para fazer xixi, o jato não é mais tão forte, né? Então pode ter o finalzinho, um gotejamento. E mais avançado assim, dor realmente naquela região, né, que pode até invadir reto ou bexiga, mas aí a gente já está falando de casos realmente bem avançados. Né? Bom, então a situação do câncer de próstata ela é preocupante, é importante a prevenção, a campanha vem justamente para falar sobre isso. Né? O senhor falou em tratamentos também, né, doutor? Existem hoje alguns tipos até de tratamentos do câncer para quem tem e descobre a importância, né, de se descobrir antes. Né? O senhor falou da importância disso. Né? Que assim, ó, como eu te falei antes, um câncer inicialmente detectado, ele tem 90% de chance de cura. Então isso, principalmente na oncologia, é muito bom, né? Então, uma pessoa que diagnostica isso cedo tem uma chance de cura e de nunca mais se incomodar com essa doença muito alta. As opções de tratamento aí vão variar de acordo com o estadio dessa doença. Geralmente, quanto mais alto o estadio, quer dizer, mais avançado, mais os pacientes tendem a ir para a radioterapia, porque a cirurgia acaba se não resolvendo ou tirando todo o tumor. Quando o estadio é muito inicial, tende-se mais a fazer a cirurgia, mas hoje tem se mostrado que a radioterapia e a cirurgia têm índices de cura muito semelhantes nas mesmas faixas etárias e nos mesmos estadios clínicos, quer dizer, o estadio inicial. Existe uma gama hoje de tratamentos, né? A cirurgia com a prostatectomia radical, ela pode, hoje tem a robótica, que causa muito menos incontinência e impotência, né? Às vezes causando com uma taxa bem baixa. Claro que é só em grandes centros que a gente encontra isso no Brasil ainda, né? A cirurgia robótica. E o grande, digamos, mal-estar da cirurgia seria realmente os efeitos colaterais dela, que seria a impotência e a incontinência urinária. Que, na verdade, se for parar para pensar em cura e efeitos colaterais, a pessoa procura mais a cura. Mas se tu tens uma opção onde tu possa ter uma cura e não ter esse tipo de efeito colateral, ou menor que seja, também acho que vale a pena tentar. E a radioterapia hoje tem se mostrado muito importante nisso. Né? E como é que funciona a radioterapia para a gente entender um pouquinho melhor nessa cura do câncer, né, de próstata nesse caso? A radioterapia, ela na verdade são aplicações de radiação que tu faz todos os dias. Então, um outro diferencial também do tratamento é que ele é longo. A cirurgia tu faz um tratamento, opera, tirou a próstata, tens um período de acompanhamento e acabou. A rádio não, a rádio tem que fazer uma aplicação por dia num período mais ou menos de 2 meses. A aplicação dura em média 10 minutos, é como se tu fosse fazer um raio-x, tu não sente nada, na verdade, na aplicação. O que tu pode ter são alguns efeitos colaterais durante o tratamento, né? Ardência para fazer xixi, às vezes pode dar alguns efeitos colaterais retais, como hemorroidas, etc. Mas na aplicação realmente é muito simples e a pessoa não sente nada. O que mudou, na verdade, é que a radioterapia tem um estigma muito ruim, de uns 15 anos atrás. A gente tinha o que a gente chamava de radioterapia 2D ou radioterapia convencional. Agora a gente tem a radioterapia tridimensional, a gente usa imagens de tomografia, ressonância, o PET-CT, para fazer esses volumes da onde a gente quer irradiar e os volumes da onde a gente quer proteger. Então eu consigo dar uma dose alta na próstata hoje sem machucar a bexiga e o reto ou as cabeças de fêmur. Então isso mudou muito, né? Nos últimos 10 anos a radioterapia tem dado um salto muito grande com essa tecnologia que tem chegando. Hoje em Blumenau a gente já dispõe do que a gente chama de IMRT, que é radioterapia de intensidade modulada, que eu posso explicar mais ou menos como se a radiação pudesse fazer curvas protegendo o reto e a bexiga. E isso realmente alcançando uma taxa de cura. Na verdade, a gente não usa muito isso na oncologia, a gente usa a taxa de sobrevida. Né? Então, mas a taxa de sobrevida livre de doença em 5 anos é mais de 90%, gira em torno de 92% a 95%. E com um índice relativamente baixo de efeitos colaterais. Dentro da radioterapia a gente tem ainda o que a gente chama de bracterapia de próstata, que a gente pode implementar sementes dentro da próstata, ou uma semente que vai e volta, fazendo todo o tratamento por agulhas, que isso também pode ser feito só em um dia, tal, que é um tratamento que a gente está trazendo para o Blumenau. Se der tudo certo, até o começo do ano que vem isso já está funcionando aqui.
E aí sim, esse é especificamente usado para tumores bem iniciais de próstata, para também não precisar fazer toda essa gama outra de tratamentos. Bom, agora, doutor, quem é que deve ter mais cuidado com a próstata? São todos os homens ou tem questão genética também envolvida aí nessa questão de adquirir esse câncer? Existe algum critério para quem vai ter câncer de próstata ou não? Existe alguma regra? Não, critério não existe. O que existe é o fator de risco, que a gente chama, principalmente o mais importante é a hereditariedade, a genética, como acabou de falar, que é os parentes de primeiro grau ou segundo grau. Se tu tens um parente que teve câncer de próstata, seja um tio próximo ou um pai principalmente, procure, né, se acompanhar isso, faça um PSA pelo menos aos 40 anos e faça o seu toque retal, que tem que ser feito, na verdade, que é o conjunto dos dois. Até eu tinha um paciente uma vez que falou, doutor, agora tem ultrassom, não preciso mais fazer toque, né? Precisa, porque se tu faz só o PSA, tu vai ver PSA que o ponto de corte dele, de limite normal, é 4,5 a 5, dependendo do laboratório. E a gente tem pego muito câncer de próstata com 2,5. Tanto que essa semana de prevenção que a gente tem feito do câncer de próstata, a gente fez o ponto de corte em 2,5. Então, quem tiver PSA acima de 2,5 vai fazer o exame de toque. Os que tiverem toque alterado vão fazer biópsia. Então, é uma soma dos dois, não pode fazer um só. Né? E é isso que a gente quer informar a população, porque o brasileiro é preconceituoso, na verdade o homem é preconceituoso por si, né? E nesse ponto, muito mais que as mulheres em relação ao câncer de mama, por exemplo, né? E o de colo uterino, né? Se tu parar para pensar, a mulher desde jovem começa a fazer o preventivo de colo uterino. Sim. E o homem, quando chega nos 40, tem vergonha de ir no urologista para poder fazer isso. E a mulher tem contato com o ginecologista já desde cedo, né? E o homem, infelizmente, não quer cuidar. Tem muito homem que já cuida, né? Tá mudando, só que tem muito que ainda é aquele das antigas, né? Não quer viver os novos tempos. Já fazer um intervalinho rapidinho, daqui a pouco a gente volta para falar mais com o Dr. Omar Ruza Filho sobre câncer de próstata, sobre explicar o que é o PSA, né, que o doutor está falando aqui sobre esse exame de sangue, sobre o exame de toque retal, né, o preconceito que existe, a campanha do Rotary, da Secretaria de Saúde, a campanha aqui de Blumenau também sobre o Novembro Azul. Já depois do intervalo a gente fala mais sobre esse assunto aqui no TVL Comunidade, que volta já. TVL Comunidade está de volta aqui pela TV Legislativa de Blumenau, canais 16 da NET e 19 da BTV. Você pode ver também esse programa aqui através da internet, www.camarablu.sc.gov.br e também no Facebook. Estamos lá à sua disposição para você ver os nossos programas, o TVL Notícias, o nosso agente, o Fala Vereador, enfim, toda a programação aí jornalística também da TVL você pode ver pela internet a qualquer momento do seu dia. Agora, eu continuo aqui a conversa, bate-papo com o Dr. Omar Ruza Filho, que é médico radio-oncologista, especialista também na área de câncer de próstata, participa da campanha do Rotary de prevenção, né, dessa doença, muitas vezes não encarada, né, por muitos homens que, a gente falava aqui durante o intervalo, que a metade praticamente, mais ou menos, né, doutor, chegam já em estágio considerado crítico, né, do câncer e não fazendo a prevenção, que é o melhor caminho, né, doutor? Isso. E é justamente por isso a gente quer tentar mudar esse paradigma, na verdade, porque é uma doença curável, né, e por um preconceito e falta de informação, ela se torna uma doença incurável, né? O exame de sangue, que se fala agora, o PSA, durante a campanha, as pessoas podem ir lá gratuitamente fazer o exame no posto de saúde, no ambulatório geral, depois tem que ter a recomendação médica, né, doutor? Tem que ter o aval do profissional para fazer esse exame no posto. Como é que funciona? O que é esse exame? Por que tem que ter o toque retal para a gente entender um pouquinho melhor? O médico, ele consegue detectar nesse toque algo estranho na próstata do paciente? Exatamente. O PSA, na verdade, é um antígeno, né, como se fosse um marcador da próstata. Então, quando a gente tem um câncer de próstata ou uma infecção na próstata, esse marcador dispara. Quando a gente tem uma infecção, ele dispara muito mais. Ele vai a 1.000 e pouco, 16.000, 20.000, e que é um indicativo que não é câncer de próstata. Quando é câncer de próstata, ele geralmente começa a aumentar lentamente no começo, depois de um tempo ele começa a duplicar.
já pegamos PSA de 1.100 e pouco, né, que aí evidencia que uma doença já está realmente grande ou saiu da próstata, né, e espalhou pelo corpo, como que a gente chama de metástase. O normal do PSA é um valor de corte de 4,5 a 5, né, que seria o valor limite máximo, mas como eu tinha comentado, a gente tem pego muito câncer de próstata abaixo disso. Então, às vezes, abaixo de 3 ou 2,5, a gente tem pego muito câncer de próstata. Então, tem muita gente que, não, eu faço só o exame de sangue, quando dá acima do normal, eu vou procurar o urologista. Esse é um erro, porque a gente tem pego bastante câncer, que é nessa faixa que ele é curável, né, com PSA baixo, e as pessoas deixam ele ficar muito alto, aumentar e chegar a um ponto que a gente não consegue mais vencer a doença. Né? Esse é um ponto importante, então, né, para quem está nos acompanhando, assistindo aqui, homens, né, com mais de 40 anos, é bom que se diga, né? Com menos é comum ou é menos frequente? Não, doutor? é menos frequente. Existem, e geralmente são mais agressivos, né? Quando eles existem. A gente diz que o câncer, quando ele está fora da faixa etária dele, ele é mais agressivo. Então, geralmente que a gente pega pessoas jovens, né, digamos abaixo de 40, com câncer de próstata, é uma coisa realmente não é normal, né? E aí realmente são tumores agressivos. Assim. É mais difícil ter. Agora, é importante fazer o toque, não só o exame de sangue que o senhor está dizendo aqui, exatamente. Né? Porque se a pessoa faz só o exame de sangue, às vezes vai procurar quando vê já está muito alto e aí a doença já está muito avançada. Então a gente usa o exame de sangue, realmente se o exame de sangue estiver normal, digamos, e tu faz um toque também a próstata normal, sem nódulo, sem um aumento muito grande, ou aumento de um lado e o outro não, porque a próstata na verdade são 2 lóbulos, tem que encarar ela como se fosse uma noz, tira as 2 cascas, então a gente tem o lobo direito e esquerdo. Às vezes essa assimetria ou apagamento de sulcos, né, que existe em volta, isso chama atenção para a gente para que tenha alguma alteração na próstata. E junto com o PSA, então isso se torna muito mais fiel, digamos. Né? E aí o médico pode encaminhar para tratamento, enfim, aí começa o trabalho... Isso, geralmente se pede uma biópsia para se comprovar essa doença. Então, mas geralmente o médico que faz essa avaliação primária, digamos, do posto de saúde ou do PSF, né, do Saúde e Família, ele geralmente faz o exame e já o toque, quando ele vê alguma coisa alterada, ele já encaminha para o urologista. Então, por quê? Porque muita gente não tem treinamento para fazer o toque, né, ou insegurança. A gente sai da faculdade com uma avaliação geral de tudo e aí vai trabalhar com a comunidade. Realmente o toque retal ele precisa de um pouco de prática, de experiência para ser feito, né, para tu notar essas alterações que existem na próstata. E o médico tem um pouco de insegurança quando não sabe fazer esse exame, então vê um PSA alterado e encaminha para o urologista. Só que às vezes tem pouco urologista na cidade e aí começa a acumular pacientes que precisavam fazer esse toque para ver se tem alguma doença. Né? Então, realmente, essa prevenção que o Rotary Blumenau Garcia e o Blumenau Norte tem desenvolvido, e a 3ª edição já que nós temos feito, é justamente para tentar até aliviar um pouco essa carga do Sistema Único de Saúde. Então, a gente faz essa prevenção, a gente está na 3ª edição já, e quem ajuda muito, quem foi o idealizador dessa campanha foi o Alexandre Hernani e o Luciano Praun, que são 2 urologistas de Blumenau, e isso começou a desenvolver e começou a funcionar muito bem. E esses médicos, os senhores profissionais, auxiliam durante esse período também, trabalham intensamente para contribuir com a comunidade, doutor? Com certeza. E, por exemplo, nessa última campanha, na campanha de 2011, nós fizemos 2.282 PSAs. Desses 2.200, 430 foram separados para fazer o exame de toque, que vai ser feita uma segunda fase dessa campanha. E dessas foram feitas 48 biópsias que deram 15 biópsias positivas para 15 cânceres de próstata constatados. Então, assim, na verdade, parece pouco... Desculpa, doutor, você sabe se foi pego com prevenção, com antecedência, ou já estava no estágio avançado, desses 15 exatamente do ano passado? Isso, aí eu não sei te dizer. Eu sei que o que acabou aparecendo para mim ali foram 3 casos já avançados, que foram diagnosticados na campanha, e 3 ou 4 também, o mesmo número mais ou menos, que chegaram com o estadio clínico inicial. Então, 4 meio que empatado, né, o negócio. Agora, doutor, aproveitando a sua participação aqui, como vencer o preconceito, né, com o exame de toque retal, aquelas piadinhas entre os homens, né, que o médico do dedo, enfim, sempre rola aquelas piadinhas, né, doutor? Agora, como enfrentar esse preconceito? Claro, tem muitos homens que estão nos vendo agora que encaram com a maior naturalidade, mas tem aqueles ainda que sentem medo, enfim... Como vencer essa barreira, hein, doutor? Como vencer é difícil de dizer, né? Eu acho que a gente tem que encarar as coisas com seriedade e ao mesmo tempo com tranquilidade, com leveza, né?
Vamos fazer piadinha? Vamos brincar, vamos Encarar numa relaxar, boa, né? vamos ficar tranquilo, porque não existe malícia, não existe maldade. Né? O problema é que realmente a gente vê muito isso em pessoas mais de interior e pessoas com mais idade, tem muito receio de ir ao médico, né? Primeiro é ir ao médico, aí ir ao médico para fazer o toque retal, aí mesmo é que ele não quer ir. E é já para descobrir talvez algo que não vai ser muito bom, né? Aí uma das coisas que, por isso que eu digo muito, um dos principais motivos dessa campanha é tentar vencer esse preconceito, né? E isso a gente só consegue vencer, eu acho, com informação, informando, dizendo como é que é, dizendo que não é um bicho de 7 cabeças, é um exame rápido, sabe? E infelizmente tem que ser feito, né? É assim que a gente pode tentar vencer essa doença. A família pode ajudar, a esposa, enfim, os filhos, talvez orientar, porque tem que ser feito a cada ano, doutor? De ano Todo em ano? ano, ele é anual o exame, mas claro, depois de um tempo que o urologista vem acompanhando o paciente, ele pode, daí, com as diretrizes dele, espaçar isso para 2 em 2 anos, ou fazer PSA anual e toque a 2 anos. Aí quem tem que decidir isso realmente é o médico, mas a primeira vez tem que ser feito os 2. E a família, claro, pode ajudar incentivando, né? Tentando tirar esse estigma, esse preconceito da família mesmo, que pode existir, e demonstrando que o mais importante é a saúde, que a gente esteja presente, né, aqui sem doença, para poder lutar e até devolver para a comunidade aquilo tudo que a gente tem conseguido. Então, A gente está gravando esse programa na segunda-feira, está sendo exibido agora na terça a edição inédita, depois as reprises aí ao longo da semana. Agora até aqui a campanha tem dado um bom efeito, o pessoal tem procurado aí o posto para fazer o PSA, pelo que o senhor tem conhecimento, doutor? Tem, eles têm procurado, né, o número maior que o ano passado, tanto que esse ano são 7 AGs, né? São 7 AGs, então todos os ambulatórios gerais de Blumenau estão inclusos na campanha. No último ano foram 4, né, que já é bastante. Então esse ano a gente está esperando não dobrar, mas um número maior de PSAs do que o ano passado, do que 2011. E o pessoal tem procurado muita informação, as pessoas têm ligado, porque a gente passou esse release, como tu falou, para várias pessoas. Sim. E aí tem o nosso número ali, o pessoal tem ligado muito para pedir informação. Então isso demonstra um pouquinho de curiosidade também, interesse, né? Interesse em saber, né, mais informações, como a gente está abrindo espaço aqui também no TVL Comunidade. Agora, encerrando essa campanha, no dia 14, né, para quem está vendo aí as reprises, pode até ter terminado já. Como é que faz daí o homem com mais de 40 anos? Ele procura um especialista, pode ir no ambulatório geral? Como é que procede para começar a fazer o preventivo, doutora? Ele tem que ir ou num posto de saúde ou num ambulatório geral, conversar com o médico, né, e dizer que ele quer fazer o exame de prevenção de câncer de próstata. Na verdade é simples, a pessoa só tem que pedir, o médico tem que pedir o exame, né? E aí, vendo esse exame um pouco alterado, ou acima desse ponto de corte que a gente chama de 2,5, ele é encaminhado a um uro ou um médico, se for capacitado, para fazer o toque retal. Mas é bem simples, tem acima de 40 anos, 40 anos com familiar com câncer de próstata, procura o posto de saúde. 45 anos, todos vão ao posto de saúde e façam um exame de prevenção de câncer de próstata. É simples, é um exame de sangue, é rapidinho. Tira o sangue, eles vão ver se tiver alguma coisa normal, eles vão te chamar para fazer o seguinte, sabe? Que é a segunda fase da campanha. Então agora a gente está fazendo essa semana aí de 7 a 14 para fazer todos esses exames de sangue. Aí tudo é coletado, analisado, os que tiverem alteração vão ser chamados, né? Para vir um dia específico, que ainda não está definido, onde aí nós vamos fazer um mutirão nesses AGs para poder fazer os exames de toque. Para quem está pegando agora o programa, o câncer de próstata mata muita gente no país, né? Dados oficiais, né, doutor? Só para relembrar esses números aí, são 10 mil mortes por ano praticamente, né? Tá em torno de 12 mil mortes por ano. Mais de 10 mil. Mais de 120 mil casos novos, foi em 2011, se não me engano, a última estatística, com 12 mil mortes. Então é um número expressivo, né? E aqui em Blumenau certamente tem muitos, como mostrou a campanha do ano passado também. Por isso, cuide da sua saúde, faça o preventivo do câncer da próstata. É o mês Novembro Azul, né? Considerado aí para cuidar da saúde dos homens também que estão nos vendo agora. Doutora Omar, muito obrigado pela sua participação aqui, a sua entrevista. O senhor tem um consultor aqui pertinho também da Câmara de Vereadores. Eu só um pulinho, mas claro que para estacionar aqui não é fácil aqui perto, né, doutora? É complicado. É verdade. Está cada vez mais difícil estacionar, né? As vagas estão suprimindo, estão encolhendo. Estão sumindo, parece, do mapa, né, doutora? É verdade. Um abraço, viu? Obrigado. Obrigado pela
pela sua participação, doutor Omar Ruza Filho, que é médico, um radio-oncologista, especialista também em câncer, cuida de pacientes, né, com tratamento já com câncer de próstata, e veio falar um pouquinho dessa doença, preventivo, né, dicas para você que está nos acompanhando aí. Continue ligado aqui na TV Legislativo, TVL Comunidade volta a qualquer momento numa outra edição, e você continua então assistindo aqui o canal da Câmara de Vereadores. Grande abraço e até a próxima. Tchau!